tá aqui no NOQD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. O que separa Abel e Jorge Jesus nesse momento? Primeiro que o Jorge Jesus é melhor para a seleção brasileira, eu creio que é unânime, né? O Jorge Jesus eu acho que faz um time de estrela funcionar melhor. Acredito eu que o Jorge Jesus é mais ofensivo, é mais a cara da seleção. E ele já se posicionou favorável a treinar a seleção várias vezes. Só que o mais fácil é o Abel. É o mais fácil, é o melhor para todo mundo. É o Abel. E aí o que acontece? Já na declaração do Edinaldo, ele fala sobre questão de técnico empregado e que talvez a seleção tenha que ficar sem treinador até o meio do ano. Aí vamos casar as coisas. Até o meio do ano acaba o Mundial de Clubes, onde tem Abel e Jorge Jesus. Para mim hoje, o fato de não ter um treinador brasileiro, que a tentativa no Diniz frustrou, teria o Renato Gaúcho, que eu acho que eles não vão tentar, acho. Abel e Jorge Jesus. Agora é a única vez, de fato, que me parece que fechou o cerco para Abel e Jorge Jesus. Então, de todas as vezes que a gente falou sobre Abel em seleção, Jorge Jesus em seleção, eu acho que dessa vez é a mais concreta. É a mais concreta. Já foi também o tempo que a seleção tirava treinador quando começava a azedar o caldo. Lembra do Muricy no São Paulo? Quando foi para a seleção? Começa a azedar. O Muricy, na verdade, já tinha passado pelo Santos, se eu não me engano. Mas, se eu não me engano, ou ele saiu direto do São Paulo. Começa a azedar o caldo, eles levam para a seleção. O Tite já não tinha muito mais no Corinthians, leva para a seleção. Mano Menezes começou a azedar, leva para a seleção. O Diniz ganhou a Libertadores, levam para a seleção. Então a gente tem, isso é histórico, mano. Desde que eu sou moleque eu vejo isso. É histórico na seleção brasileira que o cara se destaca quando começa aquele azedo, e aí é o ponto hoje do Abel. Do Jorge Jesus é muito difícil a gente explicar, porque ele tá no Al Hilal. É outra sistemática, é outro tipo de pressão, é outro tipo de visualização. Se tem muito nele aqui o bom trabalho que ele fez no Flamengo, então é o único retrato que tem. Não tem um retrato no Brasil negativo de Jorge Jesus. Só tem um retrato positivo por conta da passagem dele pelo Flamengo, é diferente da do Abel. O Cláudio Leite falou que a seleção brasileira deve trazer o velho. Com esse plantel ele ganha a Copa fácil. O estagiário dele está se destacando no Flamengo. Um abraço aí pro amigo que falou do Jorge Jesus e eu concordo. Se falar de seleção, que não é o propósito dessa live, o Jorge Jesus é o cara mais correto, mais completo para assumir a seleção brasileira hoje. O Abel não é mais completo que o Jorge Jesus. Não tem como. Não tem como falar que é. Ele ganhou mais, mas não é mais completo que o Jorge Jesus para a seleção brasileira, tá? O Leonardo falou, a seleção é perfeita pro Abel, ganharia milhões, não tem sequência de jogos, sempre, pode folgar tranquilo e não tem torcida fanática cobrando. Perfeito também. Perfeita a colocação do Leonardo Rossi aí no chat. Perfeito. Ao que o Abel tanto reclama, calendário, tá resolvido, ô Abel, vai lá pra seleção. Tá resolvido. Você não vai ter torcedor fanático enchendo o saco. Vai ter cobrança, óbvio, é treinador da seleção. Mas não vai ter um calendário apertado. Não vai precisar treinar. Você vai poder falar, ó, não tem tempo de treinar. Por isso que o time não performa. Porque toda vez que tem tempo você caga. Então, perfeito pro Abel. Não tem tempo de treino, tem calendário. E não tem o torcedor do Palmeiras enchendo o saco dele. É a vez mais próxima de ou Jorge Jesus ou Abel Ferreira. TNT Esportes, Jorge Jesus. Desejo de treinar a seleção brasileira. O Jorge Jesus já se posicionou favorável a isso. O Abel ainda não tem isso. Nunca se posicionou favorável nem à seleção de Portugal, nem à seleção brasileira. Eu acho que Portugal nem queria ele mesmo, né? Não teve um interesse real de levar ele. A seleção brasileira eu acho que já é uma coisa mais palpável para o Abel Ferreira. Isso é um facto. Como treinador, sempre pensei logo no início da minha carreira, e hoje continuo a pensar assim. Só que o início da minha carreira de treinador não é a mesma coisa que hoje. Hoje sou eu que escolho quem quer treinar. Hoje eu é que escolho quem quer treinar. E portanto, quando eu comecei a carreira não era tão bem assim. E face a essa pergunta, a seleção do Brasil, você sabe melhor que eu, nunca nenhum estrangeiro treinou a seleção do Brasil. Penso que também não vou ser eu. Agora qualquer treinador do mundo que estava a treinar a seleção do Brasil. Olha o respeito que o cara Baal teve. Ferreira mandou uma mensagem pelo Pix. Não imagino o senhor de idade Ricardo Tuca Ferretti de Oliveira falar que achou bom um time dele ser eliminado. Treinador irmão tem que colocar o pau na mesa, descer o cacete em jogador folgado. Futebol de Faria Lima do caralho, torcida assim não cobra, tomaríamos a virada em casa.
Desculpa, pessoal, vou repetir aqui. Eu tô respondendo o Baal Ferreira aí sobre um nome como o Tuca Ferretti. Hoje, um nome como o Tuca Ferretti, ele não cabe nesse Palmeiras porque quem preside é a Leila, né? Quem preside é a Leila. A dificuldade, inclusive, que o Palmeiras vai ter para colocar um cara no lugar do Abel com característica do Abel é sinistra. Vai ter que mudar o seu jeito de pensar. E é nessa, de novo, que eu falo sobre o Flamengo. Veja, Rogério Ceni é parecido com o Jorge Jesus, é parecido com Felipe Luiz. Vou citar esses três e o Dorival. Não são parecidos em essência. Aí é onde a instituição tem que funcionar por si só. Quando se tem uma dependência numa figura, é porque qual o legado que está sendo deixado administrativo? Se você tem uma dependência sobre uma pessoa, a sua engrenagem administrativa ainda não funciona bem. Porque a gente tem. Claramente, né? Porque se não tivesse, em 24 de setembro do ano passado, ele teria sido mandado embora quando ele deu aquela declaração. Porque qualquer treinador teria caído. Como existe um medo de funcionar com as próprias pernas, o Abel Ferreira tá aí, recordista de tempo, e se amanhã ele amolecer um pouco, ele fica até 2027 aí.